E aí, gurizada, beleza? Uma coisa que é muito legal é você saber da onde as coisas vêm. Por isso, nesse vídeo que vocês vão ver na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico da computação. Tem muita coisa bacana lá, dicas de filmes, uma série de assuntos que vocês podem pesquisar e estar entendendo da onde vem esse maravilhoso mundo novo da tecnologia da informação. Bora lá? Vem comigo. Então, um breve histórico da computação, pessoal. Talvez muitas coisas aí vocês já tenham noção, né? Mas sempre vale a pena a gente estar retomando e pontuando algumas coisas, né? Já sabemos, né, pessoal, que, como eu falei para vocês na segunda, né, a computação é uma área meio, né, e os computadores estão previstos, estão presentes na nossa área, na nossa realidade, desculpem, como nunca antes visto, né? Então, a gente fala muito em computação como onipresente, né? Então, em casa, na escola, faculdade, empresa, qualquer lugar, nós estamos usando aí os recursos que a tecnologia nos proporciona. Falando especificamente de computação, né, você já tem aí uma ciência aí de milhares de anos. É lógico que ela ganhou muito mais força aí com o advento da eletrônica aí, né? Aí nos anos 50, 60, que de fato ela deslanchou e causou essa evolução fantástica que a gente está vendo até nos dias de hoje, né? Então, só fazendo um breve apanhado histórico, acho que o áudio está saindo cortado porque a minha voz está saindo cortada também. Mas, enfim, fazendo um breve apanhado histórico aí, pessoal, eu separei alguns marcos aí que eu acho que são importantes, né, a gente discutir e falar brevemente. Lembrando que não é o objetivo macro da disciplina, né, essa visão aqui é só mesmo para vocês saberem, né, até onde a gente chegou nos dias de hoje, né. Bom, esse cara aqui, a gente sempre costuma brincar, né, que ele está presente em qualquer apostila de internet, né, que demonstra como o ser humano sempre se interessou em achar facilitadores aí para resolver problemas. E o ábaco foi uma das primeiras máquinas de cálculo para fazer principalmente aí operações básicas e data lá de 5.500 a.C. Então percebam aí que há muito tempo o homem vem buscando instrumentos aí para facilitar o dia a dia, né? E hoje, o que se tem hoje aí, já estamos muito mais à frente, mas muitas escolas aí ensinam operações aritméticas com o ábaco, justamente para desenvolver o raciocínio lógico e matemático aí dos seus alunos, né? Dando um grande salto aí, né, pessoal, vindo aí já mais para modernidade, né, contemporaneidade, a máquina de Pascal eu separei, resolvi colocar aqui, porque denota aí o nome de uma linguagem de programação muito famosa, que é a linguagem Pascal, né, que, por exemplo, lá nos anos 90, início dos anos 2000, quando o software ainda se falava muito em software desktop, né, foi a linguagem base aí para muitos cursos de graduação. Então, eu mesmo, né, uma das primeiras linguagens de programação que eu tive contato foi a linguagem Pascal. E ela é uma homenagem aí ao Pascal, né, ao Blaise Pascal, que ele era um matemático aí que criou essa primeira calculadora mecânica da história, né? Então pensem aí que os caras passavam a vida desenvolvendo essas geringonças aí, né, e provando aí todo um estudo matemático que eles faziam ao longo da vida. Hoje o aluno acha difícil ler uma apostila e fazer um algoritmo básico, né, algo que já está tudo na mão e o cara às vezes reclama que é difícil. É bacana, teve um comentário da Janine ali, né, aprendeu em Pascal. É normal, né, pessoal, é porque, é como a gente fala, né, o algoritmo, você vai ter que provar ele na prática em alguma linguagem. Então, essa linguagem hoje pouco importa. Com a galerinha aí que vende curso online, vou fazer aqui algoritmos em JavaScript. Daqui 5 anos, quem sabe, a gente olha para o JavaScript e diga, já não é mais JavaScript, é outra coisa. Pessoal, isso não importa, né? O que importa é você entender o cenário macro, depois até tem um slide ali que eu separei para explicar esse contexto aí dessa quantidade de linguagens de programação que existem, né? Bom, depois aí tem, por exemplo, aí a máquina do Leibniz, que foi uma evolução da máquina do Pascal,
né, colocando soma, divisão e raiz quadrada. Então, pensa que o cara aí passou a vida inteira para desenvolver essa máquina, né? Hoje, operações triviais que a gente vai lá no camelô e compra uma calculadora por R$ 1,99, né? Então, é toda uma evolução que precisou ter, e esses caras aí são os dos primórdios. Aqui, um parênteses, né, da programação funcional, né, que tinha-se um problema lá na indústria de desenho de tecidos, e o Joseph Jacques ali construiu uma máquina programável para recortar tecidos, né? Então, foi o tal do tier programável, que você colocava cartões perfuráveis como entrada de sistema. Então, começou a se dar a ideia de input, né? Entrada. Então, ele perfurava o cartão lá com o desenho que ele queria e a máquina reproduzia no tecido, né? Então, isso foi uma grande evolução aí com essa ideia de input para a máquina fazer alguma coisa. E hoje é o que se tem de básico de algoritmos, né? Entrada, processamento e saída. Uma outra máquina que me chamou muito a atenção, assim, que eu acho interessante vocês conhecerem, né? Essa máquina de diferenças do Charles Babbage, né? Então, ela calculava aí algumas funções trigonométricas, logarítmicas, né? E ele deu o nome dessa máquina aí de máquina de diferenças. Então, foi um avanço muito significativo para a época, né? Que prometia revolucionar aí tudo que existia no ramo de cálculo eletrônico. Esse cara aqui também, né, pessoal, principalmente para lógica, e para o Marcos também, ele dá na disciplina lá de, acho que é circuitos, né? Que é o George Boole. Ele criou aí a álgebra booleana, né? Então, a teoria de Boole. Então, coloca, né? Se falam que o Babbage é o avô do computador, né? Do ponto de vista de arquitetura de hardware, esse matemático aí, ele pode ser considerado o pai da lógica moderna. Então, ele falou assim, ó, cara, tudo em termos de informação dentro de uma máquina de computar, eu consigo resumir em zeros e uns, né, ou dois estados básicos, que vocês vão ouvir muito falar aí disso, né, que é verdadeiro ou falso, ou ligado e desligado. Tá bacana. Então, hoje, pessoal, qualquer dispositivo que precise de energia para funcionar, né, qualquer circuito elétrico, eletrônico aí, ele é baseado aí nesses fundamentos, e tudo é representado por dois estados mínimos, que é 0, 1, verdadeiro ou falso, enfim. Nós vamos falar muito isso aqui, principalmente em lógica, ao longo desse semestre. Então, aqui eu trouxe, né, um pouquinho do que é essa teoria de Boole, né, para já adiantar um pouquinho, né. Então, normalmente, o número 1 tem significado como ativo, ou ligado, ou verdadeiro, e o 0, né, o inverso, né, não ativo, desligado, falso. Por isso que em muitas dessas paradas nerd aí, a gente vê imagens tipo essas que eu coloquei ali, né, os zeros e uns que são a base da computação, né. Então, é bem interessante, né, e até a gente tem que ver como que eu represento toda a informação só dessa maneira. Então, aí você começa a estudar os sistemas de representação de informação, o sistema binário, que é convertido para outros sistemas que vão fazendo a representação da informação subir de nível, né? A gente vai ver alguma coisa isso também na disciplina aí, em termos de programação, tabela ASCII, e principalmente nas outras disciplinas vai aprofundar um pouco essas coisas aí. Massa. Aqui eu coloquei daí um outro slide que também é bem curioso, né, pessoal? Essa máquina de Hollerich, lá em 1890, ela foi uma evolução aí, né, desse conceito de cartões perfuráveis, do tier programável, e eles usaram essa máquina aí para fazer o censo norte-americano, né, ou seja, a contagem populacional, né. Então, esses caras aí, né, se vocês não estão ligados ainda, ali no segundo parágrafo ali, né, ele fundou a Tabulation Machine Company, lá em 1896. E depois, né, com o substituto lá do Hollerich, quando ele faleceu, assumiu em 1916 e alterou o nome para International Business Machine. Então, foi o começo aí, não sei se vocês já ouviram falar, da tal da IBM, né, pessoal? Uma gigante aí no ramo de servidores e também de computadores em geral,
que mais recentemente tem evoluído aí também para inteligência artificial, enfim, uma gigante mundial, né? Uma dos grandes players de TI aí que a gente tem na atualidade. Então, tudo tem um começo, às vezes é interessante a gente pegar essa visão um pouco mais histórica, né? Falando um pouquinho, pessoal, dos computadores antes dessa era moderna, né? Eu costumo sempre dizer, né, que a guerra é a mãe das invenções, né? Então, a guerra, ela é, sim, uma tragédia, né? Uma situação aí que nós, na nossa era atual, não vivenciamos, pelo menos no nosso país, né? Mas a guerra, ela traz consigo uma série de advances, né? E para a computação, particularmente, ela trouxe uma evolução muito grande, tanto para o desenvolvimento de computadores, quanto da própria internet, né? Então, depois, no outro slide ali, eu vou deixar uma sugestão de livro e filme, que é bem bacana aí para quem quiser assistir. Mas esses computadores pré-modernos, né, pessoal, são as primeiras máquinas aí que começaram a, de fato, ter uma entrega de valor, né? Então, lá tem, por exemplo, o Mark I, o ENIAC, vários outros que a gente vai estar falando aí na sequência, né? E essa computação moderna aí, a gente separa em gerações, né? Então, a primeira geração, de 46 a 59, depois de 59 a 64 a segunda, depois a terceira, a quarta, enfim, pessoal. Isso não é um consenso, né? Alguns autores separam isso, outros fazem de maneira diferente, né? Mas é só para dizer, né, que a gente partiu lá dos computadores mecânicos, né? E depois foi para os computadores eletrônicos com base em válvulas, depois vieram os circuitos digitais, os chips, os microchips, e chegar aí nos computadores rápidos e pequenos que a gente tem atualmente, né? Bom, aí o pessoal está dando spoiler ali no chat, né? A gente está falando do filme ali, né? Do jogo da imitação, né? Mas a gente já vai chegar lá. Bom, o ENIAC também é outro clássico, né? Sempre que você estuda histórico da computação, se fala desse cara, né? Mas basicamente ele foi um avanço para a época, né? Mas ele era um trambolho gigantesco, né? Então pode ver ali no segundo item, eu falo que ele tinha quilômetros de fios, ele era um prédio gigantesco para ter um computador só, né? Operava com uma temperatura altíssima por causa das válvulas, né? Que é uma espécie de lâmpada aí que tem essa representação de 0 ou 1, que é deixa passar corrente ou não deixa, né? E às vezes ele ligava aí a luz, chegava a cair a luz da cidade lá, né? E esse cara aí, ele era uma operação mirabolante para fazer um cálculo relativamente simples, que hoje qualquer calculador aí do Paraguai consegue resolver. Mas para a época foi um salto tecnológico muito grande, né? Em um cenário de guerra, por exemplo, você calcular, entre aspas, né, rapidamente o trajeto do míssil, assim, era um diferencial muito grande aí para o país que possuía essa tecnologia, né? Bom, alguém falou ali do quarteirão inteiro. Eu não lembro exatamente as medidas aí, Carlos, se procurar na Wikipédia vocês vão ver, mas era grande. Depois do ENIAC surgiram algumas evoluções, né? Do ENIAC, teve o NIVAC, teve o von Neumann, né? Então, como os computadores começaram a evoluir, e com o passar do tempo eles também foram diminuindo de tamanho, conforme a gente vai vendo na evolução, né? Então percebam que nessa época do ENIAC aí, ó, os caras da IBM lançaram esse 7030, que era, entre aspas, né, muito menor, mas era esse carinha aí que vocês estão vendo, né? Por que eu coloquei esse slide, né, pessoal? Porque com o advento das máquinas, precisava alguém para programar. E a melhor maneira que eles pensaram em fazer programação era criar linguagens de programação. Então começaram a surgir várias linguagens, né, que foram chamadas de segunda geração, como linguagens como Fortran, que é uma abreviação para Formula Translator, o COBOL, inclusive hoje, pessoal, tem muita empresa que ainda tem sistemas rodando em COBOL, e inclusive precisa de gente para dar manutenção para esses sistemas, o ALGOL, né, que é os primórdios dos algoritmos. Então começou-se a se entender, né, que para toda máquina, né, ou seja, para todo hardware, você também precisava um software, e esse software precisava ser programado por alguém.
Então começou-se a surgir aí os conceitos de programação aí de computadores, né? Um outro carinha aí que ele parece quase sei lá, um aparelho de som antigo, né? Mas pelo tamanho ele se destacou, foi esse PDP-8 aí, né? Então foi um dos mini computadores mais conhecidos da segunda geração. Ele era uma versão básica, né? Entre aspas, ele era barato, né? Só que mesmo assim ainda era bastante caro e era grande, né? Ocupava bastante espaço aí esse hardware, né? Então, percebam que para você operar e fazer qualquer coisa extremamente simples nesses hardwares, você precisava aí de um monte de instruções complexas e de mais baixo nível, né? Não era incomum, né, que você tivesse, junto com esses computadores, um manual gigantesco e que o cara demorava ali horas, dias para fazer coisas básicas hoje, mas que na época surpreendiam, né, o poder computacional desses equipamentos. Bom, os computadores aqui, pessoal, eu não falei de todos, tá? Tem uma série de outros que se vocês pesquisarem, vocês vão achar, né? Então, quem quiser depois pode olhar lá na Wikipédia, histórico da computação, ou alguns documentários que a gente pode falar para vocês. Aí é uma história bem fantástica aí que para quem curte essa parada de saber da onde as coisas vieram, vai conseguir se achar aí dentro, né? Entrando aí para a terceira geração, teve um diferencial muito grande, tá, pessoal? Que foram os circuitos integrados, né? Então, você colocava hardware num espaço muito menor e com uma velocidade de processamento relativamente muito maior aos de segunda geração, né? E o preço também ia caindo, né? Então, antigamente ainda eram os trambolhos, mas já eram os trambolhos com uma capacidade de processamento bem maiores, né? Então, eu citei, por exemplo, aqui, ó, de novo, olhem a IBM, né? O IBM 360/91, né? Foi lançado em 67 e ele fez muito sucesso, por quê? Era uma máquina que já trabalhava com dispositivos de entrada e saída. Isso aqui, pessoal, vocês vão ver na programação. Qualquer linguagem que você vai aprender, como é que eu dou um comando de entrada? Como é que eu dou um comando de saída? Isso aí já começava a aparecer nessas máquinas, né? Então, por exemplo, esse carinha aí já era... As empresas começaram a ver que poderiam usar para fazer lá o seu centro de processamento de dados, né? Na época era esse o termo que se usava. Bom, aqui era um pouco... A operação dele era bem trabalhosa, né? E muitas vezes a entrada e saída era com disco, fita, e já dava para imprimir, né? Então já começou-se a ver o potencial da computação ainda nesse período, né? E aí o grande salto, tá, pessoal, foi graças a esses carinhas aí, né? Os microprocessadores aí, ou microchips, né? Que possibilitaram essa miniaturização constante dos hardware, né? Que a gente está vivenciando aí nos computadores, nos smartphones, nos wearables, tipo os smartwatch aí, que a gente tem dispositivos minúsculos com poder de processamento bem maior que esses trambolhos que vocês viram aí, se for comparado aí a operações por segundo, velocidade e tudo mais. Então, hoje a gente está aí com CPUs muito poderosas, GPUs também, né, para processamento gráfico, para fazer aplicações aí das mais variadas formas, né? Um outro carinha que fez muito sucesso, tá? E esse carinha, em alguns documentários, a gente vê que ele era o queridinho da época, até o surgimento lá da Apple, né? É o Altair 8800, né? Então, foi lançado em 75 e, tipo assim, ele foi uma quebra de paradigma na época, por quê? Cabia numa mesa, tá? Dá essa ideia aí de gabinete, né? E ele era muito mais rápido. E já começou a usar aí um microprocessador, né? Então, um Intel 8080, e ele já tinha um poder de processamento muito bom para a época. E dali para frente, só sucesso, né? Como alguém colocou ali, ó, daí começaram a surgir linhas de processador muito bons, né?
486, 586, depois vem a linha do Pentium, até onde a gente está hoje e para onde a gente vai aí. Aí a Intel se mostrou um grande player nesse ramo de microprocessadores. Bom, e aí teve também um cara que entrou no jogo e entrou forte, né? Claro que no Brasil nem tanto, né? Mas lá nos Estados Unidos ela entrou muito forte e aí depois explodiu para o mundo inteiro, que foi a Apple. Então tem aí alguns filmes bacanas que, como o pessoal está colocando aí os spoilers, né? O Piratas do Vale do Silício, tem alguns outros filmes um pouco mais superficiais, mas que você também pega, né? Tem um que conta a história da Apple ali, que agora eu esqueci o nome, mas acho que é Jobs, né? É o nome do filme, se eu não me engano, e que fala desses carinhas aí que daí já começaram a introduzir o conceito de computação pessoal, né? O personal computer, né? Então, o Steve Jobs, né, um visionário aí, né, que lançou, né, junto com o seu sócio, eu esqueci o nome agora, o Wozniak, né, Steve Jobs e Steve Wozniak, se não me engano. Então, eles lançaram essa companhia que hoje todo mundo conhece, né. Então, aí tem uma série de computadores e a grande sacada do Steve Jobs foi a questão de interface gráfica, né, e associar um dispositivo aí que facilitasse a entrada de dados, além do teclado, né, que aí essa ideia de teclado e mouse é o que a gente tem até hoje, tá bom? Bom, eu não vou ficar lendo aqui tudo que está aí, tá, pessoal? Depois vocês podem, quem tiver curiosidade, pode pegar no material ou pode assistir os filmes que eu vou deixar como recomendação para vocês. Mas daqui para frente aí a história é só sucesso, né? A evolução foi constante aí, e aqui eu separei, por exemplo, toda a evolução aí do hardware da Apple, né? Desde o Macintosh lá na década de 80 até o que se tem hoje aí nos iMac, nos MacBook Pro, MacBook Air. Eu acho legal na década de 90 aquela linha dos Mac todo coloridão ali, mas que já deu a ideia de all-in-one, né? Ou seja, o computador junto com o monitor. E para quem não teve o prazer de ver um iMac, um dia vai ver, né? Lá nos laboratórios da Chapecó tem. Então são computadores fantásticos e caros também, né? Bastante caros também, né? Por outro lado, né, no filme Piratas do Vale do Silício, representa isso de uma maneira bem legal, né? Enquanto você tinha o Steve Jobs com o conceito, do outro lado você tinha um cara não menos famoso, né, que é o Bill Gates com a Microsoft. O Microsoft, muitos criticam o Bill Gates, eu acho ele um puta empreendedor, né, e ele fez algumas parcerias que resultaram em todo o sucesso que a gente tem na Microsoft até os dias atuais, né. Então, a Microsoft, o Bill Gates aí fez parcerias com a IBM, né? Escolheu aí focar no software e torná-lo compatível a um hardware terceiro. Enquanto que o Steve Jobs, ele resolveu que ele desenvolveria hardware e software, certo? Então, o Bill Gates e o Steve Jobs tem um monte de lenda urbana sobre eles, né? Alguns falam que eles eram amigos e depois viraram eternos rivais, enfim. Não se sabe ao certo, né? Mas o que se sabe, isso é uma história verídica, que conta no filme, não vou dar muito spoiler, né? É que tanto o Bill Gates como o Steve Jobs, eles pegaram muitos insights da Xerox. A Xerox, na época, ela não botava muita fé em computadores pessoais, né? E ela acabou focando mais em copiadora, como até hoje a gente fala, né? Vou tirar um Xerox, e impressora, e muitas das ideias que eles tinham nos laboratórios lá ficaram jogadas num canto, e o Steve Jobs e o Bill Gates olharam, gostei desse negócio aí, vou pegar para mim, né? Mais ou menos nesse sentido, e foram duas companhias que explodiram nos anos 80 para frente, né? Acho que até foi bom, né? Não faria sentido hoje a gente ter tudo como Xerox, né? A gente ia ter um monopólio da tecnologia, né? E esses caras aí, eles contribuíram para muitas das evoluções que a gente vendo até hoje, né? Então, só um adendo. Quanto Microsoft. Pode falar, Marcos, desculpa. Eu estava vendo um documentário esses dias do Bill Gates, e a história de início da Microsoft foi desde o colégio. Ele já desenvolvia aplicações para o colégio que ele estudava.
Então, ele foi desenvolvendo soluções, como, por exemplo, chamada. Uma das primeiras que ele fez foi a distribuição de salas utilizando um software, né? E a partir daí ele começou a desenvolver e começou a crescer até que chegou nesse ponto aí de chegar na Xerox e abarcar lá uma solução que virou o Windows, né? Então, Tem alguns caras que não gostam do Bill Gates, porque dizem que o Bill Gates não era programador, o Bill Gates era um cara esperto nos negócios. Há controvérsias, né? Bem isso aí, né, Marcos? Ele relata, né? Acho que no próprio documentário da Netflix, né, que ele fala que ficava às vezes 3, 4 dias virando noites programando, né? Então ele era um programador, mas que depois, com o tempo, ele foi vendo, né, que vou pegar uma planilha aqui de um cara que está fazendo sucesso, vou juntar com essa aqui, vou fazer aquilo ali, vou fazer lá, vou lançar um sistema operacional que eu posso colocar no hardware da IBM. Para mim, foi uma decisão muito inteligente na época. Não menos inteligente, né, e até mais audaciosa, foi do Steve Jobs de fazer as duas coisas, mas porque ele tinha o Wozniak junto com ele, porque o outro cara que era o bom da parte de hardware, né. Então, toda a história tem seus dois lados, né, suas formas de serem contadas. Para quem não viu isso, tá, pessoal, isso aqui é só um apanhado geral mesmo, né, mas depois dá para deixar aí um caminhão de dicas de filmes e coisa arada aí, séries e tal, para vocês assistirem e forem pegando esse conhecimento, né, é um conteúdo pop aí, bem bacana, que vocês também conseguem ir assimilando com as coisas que vocês vão vendo nas aulas, né. E trazendo para os dias atuais, tá, pessoal? Eu tenho casos de colegas meus de faculdade que viraram sócios. Eu tenho que nem aquele guri que eu mostrei ali, o Ademir. O Ademir e o André, os dois eram meus amigos, fundaram uma empresa. Claro que não é uma Microsoft, mas também é uma história de sucesso. Tem várias histórias assim, né? O próprio Marcos começou a empresa dele com outro professor. É assim que as coisas acontecem, tá, pessoal? Você está no campo, né? Tá dentro do campo, você vai jogar. Né? Se você ficar só em casa querendo construir um foguete para a Lua, você vai ficar o resto da sua vida dentro de casa, né? Então, estar atento às oportunidades, às evoluções do mercado e a tudo que vai aparecer para vocês é crucial, né? Bom, a evolução dos processadores, então, como alguém já colocou ali, né? Então, desse 8080 foi 8086, 286, 386, 486, o 586, né, que entrou a linha Pentium, depois a linha Core 2 Duo, né, com mais de um núcleo, e hoje a gente já está aí, nem sei qual é o último processador lançado, eu acho que octa-core, já tem mais que isso. Esses ARM aí a gente está vendo bastante nos dispositivos móveis, né, também, né. Bom, isso aqui é fantástico, né, pessoal? Uma vez eu estava vendo um documentário, né, que hoje os componentes eles estão tão pequenos, né, que mais ou menos a distância entre um componente e outro é equivalente a uma partícula de fumaça de cigarro. Então vocês imaginem o tamanho microscópico que é, né? Se vocês pesquisarem como é um setor de desenvolvimento, de produção de processadores, de uma Intel da vida, parece assim uma cena de filme, né? É tudo ambiente hermético, né? Os caras com umas roupas lá que parecem uns astronautas, porque tem que ter um nível de precisão muito grande para construir esses processadores, né? Não é à toa que quando se lança, né, eles têm um valor tão alto, porque tudo que a Intel da vida, ou a Apple, ou qualquer outra, gasta em pesquisa, né? Eles precisam pôr isso no mercado e lucrar, né? Mas em termos de processamento, a gente está vivenciando assim, uma era fantástica de evolução, né? Bom, esse slide aqui eu deixei, tá? Porque eu considero uma data marcante aí acho que é uma revolução que houve, né? Foi esse advento aí dos dispositivos móveis com esse conceito de touch, né? Então foi uma revolução e que a gente está nela até hoje, né? Então nem parece, né? Mas já passou aí 13 anos, né? Nós estamos aí num momento muito interessante da computação ubíqua, né? Ou seja, você está conectado aí 24 horas por dia, praticamente de qualquer lugar, né? Então, essa evolução aí foi possível muito graças, né, ao lado visionário do Steve Jobs, né? Então, por isso que eu falei aqui um pouquinho, né, dessa questão de computação móvel. Como eu até tinha falado, né, quando eu fiz o meu TCC lá em 2005,
se tinha muita dúvida, né, se de fato esse conceito de mobilidade ia decolar. E hoje, né, vocês já sabem a resposta dentro de todos os dispositivos que a gente tem. E hoje, né, o que a gente vê como tendências de futuro, né, é a união de funcionalidades em um único aparelho. Por exemplo, quando a gente fala em desenvolvimento web, uns anos atrás, você falava em desenvolvimento web e só. Aí depois, começou com os adventos dos dispositivos móveis, começou-se a se falar aí em mobile first, né, com designs responsivos, ou seja, quando você vai construir um site, primeiro você tem que ver se ele se adapta bem a telas menores, a telas dos dispositivos móveis. Mas ainda o acesso à web pelo computador prevalecia. Hoje, os dispositivos móveis, eles são um centralizador de tudo. Então, quando você começa a desenvolver um projeto de uma nova aplicação, você sabe que o mobile, ele é inevitável, né? E daqui para frente, qual é o próximo salto, né? Você tem muitas especulações, tentativas, mas talvez aí o visionário, a pessoa que estiver ligada em qual vai ser o próximo grande salto, esse cara aí talvez pode ser o novo Bill Gates do futuro, né? Se a gente parar para pensar, desde os anos 70 lá, a gente ainda usa basicamente teclado e mouse, né? Claro que surgiram várias outras iniciativas, mas ninguém ainda chegou com um dispositivo que de fato substitui esses caras. Daqui a pouco vai ser uma inteligência artificial com reconhecimento de voz, que vai permitir que você só trabalhe com comandos de voz. Não sei. A mesma coisa os dispositivos móveis, já estão falando aí dos wearables. São os dispositivos vestíveis, que você não vai mais precisar carregar um celular. Você vai arrastar aqui e vai subir um holograma. São coisas assim, pessoal, que a gente não vai saber até não ver esse futuro se concretizar, né? Mas hoje aí o que a gente tem de quente aí, mais ou menos aí, os smartphones e todas as tecnologias aí para smartphones, a gente vê aí como o que traz mais oportunidades atualmente, né? Bom, aqui, pessoal, partindo um pouquinho para um ramo que é de redes, que eu não vou me detalhar muito, né, mas para quem curte é interessante, também fica a dica, né? As redes de computadores e o que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, só é possível também por esse advento aí do conceito de redes aí, que também surgiu mais ou menos lá no começo da Segunda Guerra, né? Então, a ciência da computação foi muito beneficiada por essa evolução também das telecomunicações, né? E não só na Segunda Guerra, mas também como na Guerra Fria, essa evolução aí permitiu, né, que a internet se difundisse por todo mundo, né? Então, para quem não conhece a história, depois pode ler com mais calma, né? Então, lá em 69, a ARPANET, né, começou a ter essa ideia de comunicação, e aí a ARPANET foi se expandindo, primeiro para o exército, depois foi para as empresas, e depois aí chegou a comunidade civil, as universidades, e a internet deslanchou. Tá? E falando agora, de fato, de algo que nos interessa, tá, pessoal? É a evolução das linguagens de programação. Então, ao longo dos slides aí, a gente falou de algumas delas, mas aqui eu deixei aí um link para quem quiser pesquisar sobre o histórico da programação. Professor? Pode falar? Você tinha mostrado um site que mostrava o uso a medida do uso das linguagens de programação, tipo, qual que era mais usada e qual estava sendo menos usada, essas coisas. Sim, tem vários. Tem vários. Pode procurar no Google. Você tá TileB aí. Tem alguns outros também, RedMonks, acho que é. Tem vários sites que tentam fazer essa medição, cada um usa alguns critérios e tal, né? Mas é mais para mostrar para vocês aí o que se tem hoje no mercado, né? Beleza. Então, o que acontece aqui, ó? As linguagens de programação, pessoal, elas são muitas e elas evoluíram, né? Cada uma dentro aí de um tronco, né? Então, se você pegar, por exemplo, ali, ó, lá nos anos 50, o Fortran, COBOL, era quem dominava, né? Eu mesmo, na universidade, um semestre, eu fui dar aula na engenharia civil, me falaram que tinha que dar aula em Fortran. Eu até me surpreendi, né, mas foi embora. COBOL, pessoal, a gente até brinca, né, os coboleiros das antigas, né? É uma linguagem lá dos anos 50, mas que se você olhar, tem sistemas, tem aplicações bancárias aí que ainda tem sistemas
rodando em COBOL. Isso que é o legal da nossa área, né? Você deixa um legado, então um sistema que você faz. Então, por exemplo, assim, ó, pessoal, que nem agora, né? Vamos pegar a realidade. Eu vou construir um sistema web. Eu vou usar aqui a linguagem do momento. Vou usar, sei lá, React Native. Nossa, que top. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, talvez ela já seja uma linguagem ultrapassada. Eu e o professor Marcos, a gente já vivenciou isso na prática, né? Como o professor Marcos falou, lá nos anos 2000, cara, quem sabia Delphi era rei. Né? O Delphi é uma linguagem baseada em... não é uma linguagem, né? É uma... como é que eu posso dizer? Um framework, né? O Delphi é uma ideia, né, basicamente. É uma ideia que você consegue construir sistemas desktop, né? Sistemas desktop com interface gráfica de maneira bastante rápida e para a época revolucionária. Então, tipo assim, quem sabia Delphi lá nos anos 2000 era fera. Hoje a gente fala de Delphi, o pessoal tem até um certo preconceito, que ninguém mais usa Delphi. Negativo, muita gente usa Delphi. A própria empresa lá que eu trabalhava, né, tem o principal sistema deles ainda roda em Delphi e vai ficar lá por um bom tempo. Então, não pode ter preconceito e muito bairrismo quando se fala em linguagem de programação, né? Então, aí o Cauã mandou ali um link das top 10 linguagens de programação, talvez o que se tem em top 10 hoje, né? Até eu vou abrir aqui para dar uma olhada, né? Mas quem sabe no overall tem muitas outras que estão na frente. O pessoal fala muito JavaScript. JavaScript é muito utilizado para a web, né? Então, quem diz que ela é mais usada no mercado? Será que eles pegaram uma base mundial de todos os sistemas que rodam em todos os servidores? Não se sabe, né? Mas com certeza é a que está mais em alta, que está com índice de crescimento maior, assim como a segunda ali, que é o Python, né? Aí vai Java, C#, PHP, C++. Importante vocês irem já se habituando com todas essas linguagens, que com certeza, ao longo do semestre, a gente vai falar bastante de todas elas, né? Opa! A Rafa estava na frente, obrigado. Bom, aqui, pessoal, tem algumas, tá? Só podem ver que foi só até a década de 90. Se vocês procurarem a mais atualizada, vai aparecer mais um monte, né? Tem até um link lá que ele tem uma evolução temporal de todas as linguagens. Eu só trouxe essa imagem mesmo para vocês saberem, né, quantas linguagens de programação existem. Agora, o que é fundamental? Você saber o básico, saber aí os princípios básicos de algoritmos, e a partir do conhecimento de algoritmos e das técnicas de programação, você aí com o tempo facilmente vai migrando de uma para outra, como o professor Marcos falou, né? Você está tão acostumado, às vezes, a programar em uma, daqui a pouco tu vai para outra, tu vai fazer algumas adaptações, né, e vai embora. Né? Rapidamente a tua curva de aprendizado vai diminuindo para aprender uma linguagem nova, quanto mais você sabe outras, né? Então, por exemplo, o meu histórico, né? Então, comecei na graduação com Pascal, depois a gente viu C, C++, aí por algum motivo eu quis começar a estudar Pascal com Delphi, mas não fui muito para frente. E aí eu acabei focando no Java, né, que era para desktop. Depois do Java eu fui para o PHP, para web. Depois do PHP eu voltei para o Java, para o Android, para dispositivos móveis. E dali para frente ali comecei a brincar com mais um monte de outras, mas nenhuma tão a fundo, né? Mas trabalhei com Python, trabalhei com um pouco com JavaScript, obviamente, né? E todas as derivações. Então, é uma evolução normal, tá, pessoal? Que você vai conhecendo linguagens, estudando, se adaptando e vai embora. Então, percebam, né, pessoal, que a linguagem você vai mudando, mas a base de programação você vai levando sempre a mesma, né? Beleza. Então, assim, né, pessoal, agora o Alisson perguntou, Flutter é para front. Flutter, pessoal, é um framework do Google, tá, que se baseia na linguagem Dart. Então, a linguagem de programação é o Dart, para você desenvolver, principalmente para dispositivos móveis, mas também você vai desenvolver aí também para... querem trazer o Flutter como sendo multiplataforma. Agora aqui, pessoal, eu vou dar um pequeno puxão de orelha para vocês, tá? Não comecem pelos modismos, é o pior erro que você vai cometer na tua vida. Tipo, o cara lá nos anos 90
que ele começava pelo Delphi. Ele nem sabia programar em Pascal, ele não sabia direito o que era um algoritmo, e ele já estava lá arrastando componente na tela e se dizia um engenheiro de software. Pessoal, daqui a pouco vocês vão cair num tutorial de Flutter ou de React e vão ficar animados porque vão construir lá uma telinha para um celular, mas vocês vão estar criando um problema enorme para vocês, que é se viciar numa tecnologia que roda em cima de outras. Hoje, a maioria das tecnologias modernas, elas têm uma stack, ou seja, eles vão abstraindo a parte de programação para tentar simplificar. Só que, às vezes, para um cara que não domina tudo isso, fica complicado ou fica muito abstrato. Então, comecem pelo hardcore, pessoal. Comecem assim, ó, algoritmo em C. Ah, entendi. Agora eu vou fazer isso aqui. Agora eu vou fazer web. Agora, comecem a fazer as coisas da maneira como a gente está passando, e depois vocês vão para esse salto e vão escolher, vou programar JavaScript com React, vou programar Flutter, vou programar alguma outra coisa. De repente vocês vão cair em algum tutorial aí da internet e vão achar que aquilo ali é a salvação do mundo e vão estar meio que se perdendo aí na arrancada. Não sei qual é a opinião do Marcos também, né? Então aqui, pessoal, o Marcos ele falou do PHP, tá? Então o PHP é uma linguagem de programação que no começo ela surgiu para uma finalidade, mas acabou evoluindo, né, de fato, para uma linguagem de programação para fazer sistemas web. HTML, pessoal, é só uma linguagem de marcação. Só HTML é para você fazer aí os componentes de uma página web, aí que junto com os estilos CSS você faz o layout, né? Mas a parte que dá o dinamismo para um sistema, por exemplo, pega lá o Minha Uno, né? Aquela página que aparece com o desenho da um chapecó e um botão, aquilo ali é um HTML, é o estático. Agora, quando você digita o usuário e senha e aperta em entrar, aí tem uma linguagem de programação, né, que pode ser no front-end, um JavaScript, ou no back-end, um PHP, ou qualquer outra, que faz aí a interpretação, aí faz a execução do script de validação do login. Por exemplo, tá, pessoal? Mas calma, tá? Não precisam se desesperar. Eu sugiro ali, como alguém falou, a PHP é boa para começar. Eu digo que não, tá, pessoal? Vamos começar juntos, aí, vamos começar pelo C, C++, porque daí vocês vão ter um cara para culpar, né? Normalmente a primeira que o cara aprende traumatiza, né? Aí todo mundo diz, C é ruim, C é difícil. A questão é que é a primeira que você aprendeu, né? Sei lá, tipo cerveja, né? A primeira que tu tomou é a pior, né? Depois as últimas, meu, que cerveja boa, né? Ou seja, você já está bêbado, né? Você já está dentro do negócio, né? Programação é a mesma coisa. C é foda, C é engessado, C, os comandos são difíceis. Claro, é a primeira que tu está aprendendo, né, bicho? Então, é mais ou menos por aí. É que nem eu com o Pascal. Né? Aprendi Pascal, uns comandos loucos, difícil. Aí fui para o Java, muito mais fácil. Não, o Java trouxe uma coisa nova para mim, que era o conceito de orientação a objetos. Então, cuidem para não se atravessar muito de começo, pessoal, até para não se frustrar ou não se viciar em alguma tecnologia ou linguagem. Nos anos 70, 80 e começo da década de 90. Da minha parte era isso. Fica esses insights aí de coisas para vocês estudarem, vocês buscarem conhecimento, que nunca é demais, né, pessoal?